Vamos começando mais um vídeo aqui. Na outra videoaula eu estava explicando como baixar o VirtualBox, instalar e criar uma VM. Agora vamos baixar uma distribuição Linux para poder instalar como convidado sobre o host do computador, sobre o host. Lembrando, o convidado é uma máquina virtual e o host é a máquina física, o meu próprio computador. Muito bem, eu já entrei aqui no site do CentOS. Você vai aqui em Get CentOS. Eu escolhi aqui Minimal ISO, porque ele tem os mínimos recursos para poder rodar o sistema operacional. Isso é ideal para quando você vai fazer um servidor de proxy, um servidor web, um servidor MySQL, um servidor de banco de dados. Porque ele tem os mínimos de recurso e você vai instalando aquilo que você precisa e os dependentes através da própria linha de comando que ele tem integrado. Então ele acaba sendo pequeno, atende a necessidade, né? E você consegue aí instalar na sua máquina virtual. No meu caso eu já baixei o arquivo, né? Mas é só você vir aqui, escolhe aqui uma das versões, né? Aqui no caso eu já baixei a minha. Existem também outras versões como Ubuntu, Fedora, o Debian, um clássico, Red Hat, que daí já é mais corporativo, né? Depende de ter assinatura para poder usar e é mais para a área de empresa, né? Corporativo. Debian também, mas também tem a parte do suporte, mas não é obrigado a ter o suporte para poder usar o sistema. Lembrando que como é Linux, você pode utilizar o sistema mesmo sem ter, por exemplo, você contratou suporte, ficou com suporte, mas daí você parou de pagar o suporte, isso não quer dizer que você perdeu a licença do servidor, você pode continuar utilizando. Não é proibido utilizar porque o próprio Linux proíbe isso. É livre para poder distribuir, modificar, redistribuir e tudo mais. É licença GPL. Por isso que muitas pessoas acabam escolhendo aí Linux, por ter um custo menor sobre o sistema operacional. Seleciono aqui a imagem, Ctrl direito R e vamos iniciar aí a máquina virtual. Olha aqui. Ele já entra no menu perguntando aquilo que você quer, né? Você quer instalar o CentOS, testar a mídia e instalar. Como está numa máquina virtual, vamos instalar direto. Isso daqui, lembrando, é a instalação, rodando numa máquina virtual, instalando no meu disco virtual, né? Tudo virtual. Aqui você pode escolher o idioma. O bom é que você instala, você baixa apenas uma versão, né? E ele já vem aí com vários idiomas pré-configurados, né? Português do Brasil. Ele vai habilitando aos poucos. Ó, tinha criado um disco virtual de 500 GB. Ele detecta como ATA VBox Hard Disk Drive, né?
e clica em iniciar a instalação. Você pode definir a senha de root. A senha de root, apenas para quem não sabe, é a senha principal do servidor ou da máquina virtual, ou seja, é a senha principal do Linux, qualquer versão de Linux. Então você instala e coloca uma boa senha, uma senha segura e uma senha que você não esqueça. Aqui eu vou cadastrar uma senha aqui apenas para fazer esse teste. De momento eu não vou criar nenhum usuário. Deixei só a senha de root. Essa é a instalação mínima do CentOS. Então ela é mais rápida de ser instalada, mas não vem com todos os pacotes, com toda a versão de desktop. Vem com o essencial. Essa é a versão CentOS versão 7. Como pode ver, é bem tranquilo a instalação. Ele praticamente vai instalando enquanto você ainda configura certas coisas, né? Por exemplo, eu defini a senha enquanto ele já estava instalando. E não precisa ser servidor para poder rodar uma máquina virtual, por exemplo. Aqui está rodando, mas meu computador é um computador modesto. Plataforma ainda Core 2, né? Core 2 Quadro. 4 GB de RAM, está no limite da máquina, não dá para colocar mais que isso. E funciona a máquina virtual normalmente. Eu estou rodando outros processos junto, né? Então por isso que está quase toda a memória tomada. E eu também coloquei 1 GB de memória RAM nessa máquina virtual, então é por isso que está usando tudo isso. Tem também a gravação da área de trabalho, mas isso é feito pela placa de vídeo. Nesse computador eu coloquei uma NVIDIA e as novas placas têm um suporte aí de gravação, né, que é o Shadowplay, que também permite gravar a área de trabalho, mas isso não vem ao caso agora. Nosso foco agora é a instalação dessa máquina virtual e explicar como que funciona o sistema de virtualização em qualquer computador, qualquer máquina. A única diferença é que no data center, geralmente o host server também não tem um console. Geralmente é instalado um chain, um outro sistema de virtualização, mas é bem semelhante. Você tem que criar a máquina virtual, você cria lá onde vai ficar o arquivo do disco rígido, cria lá quanto de espaço de memória RAM vai utilizar a memória RAM do servidor principal. Toda vez que você usa a memória RAM, por exemplo, eu coloquei 1 GB para essa máquina aqui, né? Ela vai consumir de fato 1 GB de memória RAM da sua máquina principal, do host. Então você tem que ter muita atenção. Você tem que dimensionar o tamanho da memória RAM exatamente para a sua necessidade, porque senão você fica com um desperdício de memória RAM. Existem alguns sistemas de virtualização que conseguem dimensionar o tamanho da memória RAM automaticamente, mas como o VirtualBox e alguns são sempre aloca a memória e aloca todo o espaço necessário para garantir a funcionalidade, porque ficar também controlando onde que vai armazenar a área de memórias deixaria a máquina também muito lenta. Então existem sistemas de virtualização que fazem isso, mas de repente pode deixar mais lento. Então é uma questão de necessita ser avaliada. Essa que é a realidade, precisa ser avaliado se realmente vale a pena, se não vale, quantas máquinas virtuais vão rodar na máquina. Também tem que pensar o seguinte: não adianta ter uma máquina virtual, um sistema de virtualização
É uma aplicação de virtualização que coloque lá 50 máquinas, cada uma com 1 GB, e só tem 10 GB de memória RAM na sua máquina. Nunca vai rodar todas as máquinas em full, né? Vai ter sempre problemas. Então sempre tem que ser dimensionado aí de maneira coerente. O certo é, se você precisa rodar 10 máquinas cada uma com 1 GB, tem que ter 12 GB de memória RAM no mínimo, 2 para o host e o restante de memória para as máquinas virtuais. Ah, mas é possível rodar 10 máquinas virtuais completas com sistema operacional e tudo mais? Por exemplo, dá para rodar 10 Windows 7 em cima de uma máquina? Sim, é possível, desde que tenha memória RAM para isso. O principal que impacta é memória RAM. Depois é o armazenamento, o disco rígido. Você não vai deixar num disco rígido único, né? Você tem que ver um storage, ou um sistema de armazenamento, um RAID, algo assim, para poder atender a demanda de dados. Você vai estar colocando 10 sistemas operacionais, ou seja, entre outras seria 10 discos rígidos. É claro, você poderia colocar 4 discos rígidos e montar um RAID? Sim. Ou 6 discos rígidos, de economizar aí um pouco? Sim, mas mantendo aí um nível razoável de estabilidade, né? Se você vai virtualizar 10 máquinas e vai colocar, por exemplo, 5 discos rígidos. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Você está economizando aí. Agora, colocar 1 ou 2 discos rígidos, aí também já é apelação, né? Não dá para contar muito com isso. Ou você tem um servidor de storage que é específico para poder armazenar esses dados em rede, algo assim. Daí você coloca uma placa que transmita esses dados diretamente como se fosse um disco rígido interno, né? Que tem sistema de storage assim. Você instala uma placa no servidor e você coloca ele na rede, de fato, na placa de rede. Às vezes fibra ótica ou uma rede específica. Geralmente fibra ótica. E daí essa máquina, esse host, né, está conectado diretamente a um disco rígido virtual, um disco rígido que foi criado no storage. Mas isso não vem ao caso. Nesse caso, estamos aqui apenas instalando o CentOS, uma máquina virtual em um único computador. Para colocar 2 CentOS? Dá. De repente, diminui um pouco a quantidade de memória desse daqui, coloca 500 megas ou 300 megas, dá para rodar até 3 versões aqui de Linux em uma máquina aí comum. Ainda mais por ser minimalista, de repente dá até para economizar mais um pouco. Teria que avaliar. Estamos instalando agora, né? Estou deixando rodar a instalação em tempo real, sem acelerar o vídeo, sem nada, acompanhando a instalação, para que você não tenha nenhuma dúvida em instalação de um sistema operacional convidado, um guest, na máquina host, na máquina física. O CentOS ele é muito bom porque ele é bem específico para, assim, no caso, empresas, né? Empresas de pequeno porte a médio porte. Então, por exemplo, ele é como baseado em uma distribuição do Red Hat. Então você tem, digamos assim, um ambiente confiável para você poder rodar, que se assemelha muito com Red Hat, mas não é Red Hat. Mas é um sistema que você pode confiar para poder instalar numa empresa. Ao contrário do Fedora, que é um ambiente de testes do Red Hat. Tudo de novo entra no Fedora. Você não vai arriscar colocar um Fedora como servidor principal numa empresa. Você vai usar de repente para teste, algo assim. Ou de repente para um ambiente web, que atende bem, porque Fedora tem aí bastante aplicações para web. Já CentOS é mais específico para rede, né? Interceptação de dados, proxy server, MySQL, bancos de dados, Postgre, entre outros. Mais mecanismos mais robustos, precisam de um sistema que esteja funcionando sempre sem travar. É clássico, né? O Red Hat, a base dele, é conhecido por um servidor que não precisa reiniciar e tem o maior
um maior uptime já conhecido de toda a parte de infra e tudo mais. É um dos sistemas operacionais, a base dele é muito estável. E CentOS traz também essa estabilidade. Estamos aguardando, executando as tarefas de configuração de pós-instalação. Já está instalado, ele está de repente rodando os scripts, terminando de instalar aí os pacotes e tudo mais. Daqui a pouco ele avança e termina. Outro detalhe é que você não consegue fazer nenhuma alteração de configuração da máquina enquanto ela está sendo executada, a não ser coisas que não afetem a máquina, o sistema operacional, memória, disco, mas aqui a maioria, talvez aqui interface, talvez ele iria permitir pastas compartilhadas, talvez adicionar um filtro de USB, coisa assim, mas, por exemplo, mudar a controladora, não tem como, trocar, habilitar porta serial, isso não tem como, isso somente com a máquina desligada. Não pode nem estar como estado salvo. O estado salvo ele salva a memória RAM em um arquivo e depois quando você restaura ele pega esse arquivo e volta para a área de memória RAM. Lembrando que tudo isso roda em cima de um processo, né? Que é o processo do aplicativo de virtualização. Então essa máquina aqui, inteira ela, está sendo rodada sobre um executável no sistema operacional. Assim como no Linux, roda sobre um executável. E daí esse aplicativo fica passando e traduzindo as instruções para poder reproduzir a tela, reproduzir os comandos e mandar as informações traduzidas para o processador, para a memória RAM, alocando espaço na memória RAM, alocando espaço no disco rígido físico, ou seja, como se não tivesse uma máquina virtual, como se tivesse apenas um aplicativo aí que está aí gerindo aí os arquivos, memória RAM e tudo mais. Só que o que ele traz de retorno é um ambiente que você pode instalar qualquer outro sistema operacional. Aproveitando enquanto está instalando, né? Vamos explicando aqui. Aqui é o nome da máquina, tipo, a versão do kernel Linux. Aqui é apenas informativo para ele configurar aí certos para aplicação, né? Configurar a máquina para atender ao requisito. Área de transferência compartilhada para você poder copiar, colar, arrastar, soltar os arquivos, uma descrição qualquer, um texto qualquer. Habilitar a criptografia, você coloca a senha da máquina virtual. Ordem de boot, aqui é como se fosse a BIOS, né? Chipset que você vai colocar, você consegue como se fosse trocar, né, um componente da placa-mãe. Olha só, atenção, emulação de chipset CH9 experimental e não é recomendado o seu uso, exceto aí tem aí suas variáveis, né? EFI, né? Caso um sistema especial aí, né? Tipo, aqui é memória base, qual quantidade de memória, por exemplo, minha máquina, o host tem 4 GB de memória RAM. Então, se você deixa uma máquina virtual usando tudo, ele fica aqui na área vermelha, numa área crítica.
e é capaz, se faltar memória, a máquina virtual não sobe, gera erro. Precisa ter o espaço disponível para poder a máquina subir. Que restrição de execução? Você pode definir que a máquina virtual ela vai ter aí uma restrição de execução do CPU, ou seja, ela não vai usar 100% dos recursos computacionais. Você pode usar aí, né? Isso daqui você está vendo que está disponível, né? Enquanto está executando você pode alterar, mas você não pode alterar, por exemplo, a quantidade de processadores. E a aceleração, isso daqui é o que garante de a máquina rodar sobre a instrução da CPU, para ser mais rápido, porque daí evita aí o gargalo aí de software, para poder rodar aí uma máquina virtual. Se você desabilita isso, a máquina inteira vai rodar sobre software, não passa nenhuma instrução diretamente para o hardware. Habilitou, já passa instruções pesadas já diretamente para a CPU, acelerando a máquina virtual. Monitor, a tela, quantidade de memória da placa de vídeo, você pode aumentar, diminuir. Essa aceleração 3D você tem que habilitar apenas quando você está em modo de segurança. Na realidade, o modo de segurança da máquina virtual, não do host, da máquina virtual. Isso dependendo do sistema operacional. Geralmente o Windows, se você vai instalar como convidado, você tem que instalar ele no modo de segurança, as opções avançadas, os drivers, né, do VirtualBox, porque daí você tem conjunto de drivers que você vai instalar, e daí também vem o driver da placa de vídeo 3D, mas não é instalado se não tiver em modo de segurança. Habilitar a captura de vídeo permite salvar os dados, né, da tela. Aqui, né, onde que fica o arquivo, né? É um arquivo, localização, é um arquivo normal, ó, tamanho real, 3 megas. Isso deve estar desatualizado, talvez agora quando terminar e encerrar a máquina, ele atualize esse tamanho aqui. E a imagem, né, o CD, né? Live CD e tudo mais. Áudio, placa de rede, você pode colocar várias placas de rede, várias placas seriais, habilitar a controladora aí USB, e é isso aí. Essa instalação está demorando um pouco para terminar. Como podem ver, o uso de CPU não é tão intensivo. O que mais gasta, mais consome é memória RAM. Então, se você quer virtualizar máquinas, te recomendo ter bastante memória RAM para você poder ficar sossegado e poder brincar bastante, criar bastante máquina virtual, criar aí um ambiente inteiro de rede, de repente para algum teste, alguma coisa assim. Você consegue aí fazer utilizando aí, se tiver bastante memória RAM. Aqui embaixo é atividade de disco rígido, vermelho é gravando, verde é lendo. Já vai finalizar. Instalando o carregador de boot. Espero que finalize. Esse CentOS, ele muda o cursor na hora que você entra dentro da tela, mas nem todas as versões são assim. Isso daqui é porque ele informou que tem um driver de suporte para poder aceitar isso.
Mas tem muito sistema que você mexe assim e o mouse não mexe. Então você tem que clicar na tela e daí o mouse acaba sendo virtualizado através da aplicação. Somente quando a máquina virtual tem um driver que consegue controlar a partir do mouse externo, né? Que daí acaba, mas quando falta o driver, a máquina não consegue identificar que existe um mouse no host, né? Um mouse principal. Pronto. Vamos reiniciar agora. O primeiro item ele inicia normalmente, o segundo ele é de restauração. Como podem ver, ele fica aqui também em miniatura. E o Linux, o CentOS mínimo, né, o minimal, ele inicia extremamente rápido. Excelente para você colocar como servidor. Olha, ele já iniciou. Um detalhe é que esse CentOS ele sempre inicia com um lock desativado. Tanto se você instalar numa máquina física, até mesmo na máquina virtual. Então você tem que sempre observar se está um lock habilitado ou não, para você digitar aí alguma senha ou um número no teclado numérico do seu computador. E aí está instalado a máquina virtual no Oracle VM VirtualBox. Então, até mais. Até o próximo vídeo.